Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Bom pessoal, eu vou continuar fazendo as videoaulas para ajudar vocês, tendo em vista que a gente não está tendo tempo de resolver todos os problemas em sala de aula, devido às poucas aulas de matemática que nós temos, certo? Eu estou lá no livro, como eu havia prometido em sala de aula para vocês. Estou lá no livro, né? Estamos no livro, na página 33, no livro de vocês, tá? Estou aqui com uma cópia. Vocês podem perceber aqui a página 33. As questões estão na página 33 e 34, tá? Vou começar aqui pela 33 e vou ver o que dá para eu adiantar aqui, tá bom? Eu vou, a princípio, resolver os problemas, tá? Então, eu vou lá para a questão número 40, que inclusive eu já fiz em sala de aula, mas eu vou deixar aqui resolvida de novo para a gente, né, recordar, tá bom? Vamos lá então. A questão é o seguinte, ok? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, pessoal. Pronto. A questão é o seguinte, vamos lá. Um clube tem 30 membros. A diretoria é formada por um presidente, um vice-presidente, um secretário e um tesoureiro. Ó, aquelas questões básicas, tá? Se uma pessoa pode ocupar apenas um desses cargos, de quantas maneiras diferentes é possível formar uma diretoria? Então, nós vamos formar um grupo de 4 pessoas. Porém, pessoal, ser presidente é diferente de ser vice-presidente. Então, nesse caso, a ordem importa, né? Quando eu mudo a ordem, importa. Ok? Então, nós estamos diante de arranjos. São arranjos simples. Eu vou formar grupos que são chamados de arranjos simples. Só que eu não vou usar esse conceito de arranjo. Eu vou usar o princípio fundamental da contagem, que é a mesma coisa. E o princípio fundamental da contagem, ele resolve todos os problemas que envolvem o conceito de arranjo. Tá? O que eu estou falando? Assim, vamos lá. Vamos lá. De quantas maneiras diferentes é possível formar essa diretoria? Tente resolver essa atividade assim. Então, ele está pedindo para resolver essa atividade de duas maneiras. Usando o princípio fundamental da contagem, que é o que eu vou utilizar em todos os problemas, e usando a fórmula, que é aquela fórmula também que a gente já desenvolveu em sala de aula, que nos ajuda a calcular a quantidade de arranjos. Tudo bem? Vamos lá, então. Então, qual é a ideia, pessoal, aqui? Repito aquele problema bem básico. Então, eu vou escolher 2, 3, 4 pessoas. A gente vai formar um grupo então, de 4 pessoas. Eu vou ter o presidente, o vice-presidente, o secretário e o tesoureiro. É assim que vai ser composta a diretoria. Qualquer um deles pode ser o presidente. Então, quantas opções tem para o presidente? 30 opções, pessoal. Qualquer um deles pode ser o presidente. Tudo bem? Então, eu estou trabalhando com o princípio fundamental da contagem, que você descobre por quantas etapas você vai passar e depois quantas são as possibilidades para cada etapa. Então, para escolher o presidente, 30 possibilidades. Uma vez escolhido o presidente, vamos escolher o vice-presidente. Então, eu vou para a segunda etapa. Olha, gente, se escolher o presidente não pode ser vice-presidente. Então, na hora de fazer a escolha e fazer a votação, digamos assim, quantas pessoas estão concorrendo ao cargo de vice-presidente, digamos assim? 29. Então, sempre aquela ideia, né? Escolhido o presidente, escolhido o vice-presidente, vamos agora escolher o secretário. Quantas opções para o secretário? Olha, se já tem o presidente, já tem o vice-presidente nessa diretoria, existem 28 pessoas que podem ser o secretário. Tudo bem? A mesma coisa com o tesoureiro. Vamos escolher o tesoureiro. Quantas opções de escolha? 27. Já que um está aqui, outro aqui, outro aqui. O que eu faço? Multiplico pelo princípio fundamental da contagem, né? Que é um raciocínio, né? É um raciocínio multiplicativo, né, pessoal? A gente multiplica, tudo bem? Portanto, multiplicando tudo isto, vai dar um número meio alto, que é 657.720.
Então dá para formar esta diretoria de 657.720 maneiras diferentes. O que eu usei aqui? Eu usei o princípio fundamental da contagem. O que significa usar a fórmula do arranjo, né? Então eu posso pensar da seguinte forma: esse tipo de agrupamento, formar diretoria, né? São agrupamentos chamados arranjo simples. Então o que eu tenho? Arranjo. Quantas pessoas? 30. Então a quantidade de pessoas disponíveis que podem concorrer aos cargos. E eu vou formar grupos de quanto? De 4. Pronto. Arranjos de 30 tomados 4 a 4. Significa que eu tenho 30 elementos, 30 objetos, no caso 30 pessoas, e vou com eles formar grupos de 4. Então vamos lá. O que eu faço? Faz o fatorial do 30 dividido pelo fatorial da diferença dos dois. Então 30 menos 4, que vai dar 26 fatorial. E daí para frente a gente já sabe, né, pessoal? Eu vou abrir o 30 até chegar no 26 para eu poder simplificar o 26 com o 26. Então corta, corta e é só multiplicar. Então ficou aqui, ó, 30 vezes 29 vezes 28 vezes 27, que é a mesma coisa que a gente colocou lá quando usamos, né, o princípio fundamental da contagem, ok? Então fica 657.720. Tudo bem, pessoal? Vamos para o próximo? O próximo, pessoal, é uma questão também bem tranquila, tá? A história é o seguinte, ó. Tá aqui, certo? Vamos lá. Então, um sofá como da imagem, esse daqui. Eu não tô com a imagem colorida aqui, tá? Mas dá para vocês entenderem, então podem acompanhar pelo livro. Pela imagem a seguir, há lugares para 4 pessoas. Tá? 1, 2, 3, 4. De quantas maneiras diferentes podem se sentar apenas 4 de um grupo de 6 pessoas? Se tem lugar para 4, vão sentar 4, só que tem 6 pessoas. Então você vai formar grupos de 4. E lembrando, pessoal, a ordem importa? Sim, porque sentar aqui não é a mesma coisa que sentar aqui, tá bom? Então vamos usar o mesmo raciocínio? Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Quantas pessoas tem? 6 pessoas. Para sentar no sofá, é para sentarem no sofá que tem 4 lugares. Vamos lá, vamos colocar uma pessoa aqui. Quantas opções? 6 opções. Qualquer um deles pode sentar aí. Uma vez que um sentou aqui, aí nós vamos colocar uma pessoa no outro lugar. E quantas pessoas ainda tem se só uma sentou? 5. Então, estão 5 opções para esse lugar aqui. Estou colocando as pessoas sentadas. Sentando uma aqui, vamos colocar outra pessoa para sentar aqui. Mas quantas pessoas ainda não estão sentadas? 4. Então são 4 opções. E para terminar, 3 opções. Aí eu vou multiplicar, tá, pessoal? Nosso raciocínio multiplicativo. E multiplicando tudo isso aí, vai dar 360, né? Tudo bem? 6 vezes 5, 30, vezes 4, 120, vezes 3, 360. Pessoal, simples assim, né? Tem aí. Vamos para a questão 42. Questão 42, pessoal. Vamos lá. É bem parecido com esse. A história é o seguinte, ó. Aqui. De quantas maneiras diferentes podemos escolher aleatoriamente um pivô e uma armadora em um grupo de 12 jogadoras de basquete? Olha que ele usa o termo aleatoriamente, significa que não vai escolher por habilidades. Significa que as 12 jogadoras, qualquer uma delas podem ser um pivô e qualquer uma delas pode ser armadora. Não está sendo escolhido pela qualidade delas, também das pessoas, também. Olha, vamos formar grupos de quanto? De 2, porque a gente vai escolher 2 pessoas. Nós temos a imagem aí, tá? Uma imagem ilustrativa, tá? Vamos lá então, o que eu vou fazer?
1, 2. Quantas jogadoras tem? 12 jogadoras. Vamos escolher uma? Vamos escolher a pivô? Vamos lá. Quantas possibilidades para pivô? 12. Qualquer uma delas pode ser. 12. Escolhida aquela que vai ser a pivô. Vamos escolher a armadora. Quantas possibilidades para a armadora? 11. Então basta você, claro, né? 11. Uma já foi escolhida para ser a pivô. Então nós temos, aí ficaram 11, né? Então dessas 11, uma vai ser escolhida para ser a armadora. Portanto, 12 vezes 11, 132. Então isso pode ser feito de 132 maneiras diferentes. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Próximo exercício. Vamos lá na questão número 43. Ok? Tá aqui. Bem tranquila essa questão também, né, pessoal? Vamos lá. 43. Deixa eu ver o tempo aqui, tá? Um estudante tem 6 lápis de cores diferentes, claro. 6 lápis de cores diferentes. De quantas maneiras diferentes ele poderá pintar os estados da região sudeste do Brasil? E aí ele já me diz, né? De repente a gente esquece quais são os estados da região sudeste. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Cada um de uma cor. Então vamos pintar os estados da região sudeste, utilizando, né? Tendo disponíveis 6 lápis de cor diferente. Porém, nós vamos pintar 4 estados, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Usando sempre aquele esqueminha nosso, tá? Então, aqui São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Vamos pintar o estado de São Paulo? Quantas opções eu tenho? 6. Eu posso pintar da cor que eu quiser. Portanto, 6 opções de escolha. Vamos pintar o estado do Rio de Janeiro? Quantas opções de escolha? 5, já que o problema diz que cada estado tem que ser pintado de uma cor. Então, a cor que eu utilizei para pintar o estado de São Paulo, não posso utilizar. Até porque se eu fizer isso, não vai dar para ver a diferença. Não dá para dividir uma região, um estado do outro, né? Vamos pintar, então, agora o estado de Minas Gerais. Ó, eu tenho 6 cores, usei uma aqui, ficam quantas? 4. E por fim, vamos pintar o estado do Espírito Santo. Quantas opções? 3, né, pessoal? Simples assim. Agora eu vou multiplicar. A gente já fez mesma coisa, né? Acho que na questão número 41. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, que vai dar 360. Então, dá para eu fazer isso de 360 maneiras. Tá? Então, lembrando, né, que, óbvio, eu tenho que pintar de cores diferentes, não dá para distinguir um estado do outro. Tá bom? Vamos lá, pessoal, estou indo meio rápido porque são todos parecidos os problemas. Estamos usando só um princípio, né? Que é o princípio fundamental da contagem. 44. De quantas maneiras diferentes podemos acomodar 4 estudantes? Ó, que legal esse problema, já fizemos problemas assim várias vezes. Cada um em uma carteira, em uma sala de aula que dispõe de 30 carteiras. Então imagine a situação. Tem uma sala de aula com 30 carteiras, tá? Todas vazias. E nós vamos colocar nessa sala de aula 4 estudantes. Aí entrou o primeiro estudante, ele tem quantas opções de escolha para ele sentar? 30, né? Pode sentar em qualquer uma. Então ele pode sentar em qualquer uma. Então lá, ok? Então vai ficar o quê? 30 opções de escolha. Certo? Eu posso pensar assim, ó. 1, 2, 3, 4. Porque são 4 estudantes. O primeiro estudante tem 30 opções de escolha. Ele pode sentar em qualquer uma das carteiras, certo? Isso, qualquer uma das carteiras. Estou olhando aqui o termo que ele usou, a carteira. Então, são 30 opções de escolha para ele. Aí vem o segundo estudante, já que o primeiro entrou e sentou, ele vai olhar e à disposição dele, ele tem quantas carteiras?
29, né, pessoal? Aí ele entrou, sentou, aí vem o terceiro. Aí ele olha na sala, tem 2 ocupadas. Como tinha 30, ficaram quantas disponíveis para ele? 28, tem 28 opções de escolha. Concordam? E para concluir, o último estudante, ele vai entrar na sala, viu lá quantas carteiras vazias agora? 27, porque já entraram 3, ocuparam 3, tinham 30, portanto ele tem 27 opções de escolha. Pelo princípio fundamental de contagem, eu multiplico, portanto vai dar 30 vezes 29 vezes 28 vezes 27. Acho que já fizemos esse cálculo também, né, em questão anterior, que vai dar 657.720. É só multiplicar aí, né, pessoal? Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá então, vocês estão vendo que os problemas não são difíceis, tá, pessoal? Tem problemas bem mais complicados, tá? 45. Vamos lá? Dispomos de 7 cores e queremos pintar as 5 regiões brasileiras em um mapa do Brasil. Cada uma de uma cor. A gente acabou de fazer esse problema aqui, o 43. Só trocou estados por regiões. Tem 5 regiões. Você vai pintar um de cada cor e tem 7 cores diferentes. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Então, as 5 regiões. A região sul, região centro-oeste, região sudeste, região norte, região nordeste e cada um de uma cor. Vamos lá então? Vamos pintar aqui a primeira região. Vamos começar lá no sul. Quantas opções? 7 opções. Eu tenho 7 cores aqui, ó. Posso usar qualquer uma, ok? De quantas maneiras isso pode ser feito, ó, certo? Cada uma de uma cor, então são cores diferentes, tá bom? Pronto, pintei a região sul, agora eu vou pintar a região sudeste. Quantas opções de cores, pessoal? 6, né? Porque eu não posso utilizar aquela que eu usei para pintar a região sul. Vamos pintar a região centro-oeste? Quantas opções de cores, pessoal? 5, porque eu já usei 2 cores, né? Vamos para a região nordeste? Quantas opções de escolha? 4. E vamos para a região norte? Quantas opções? 3. Pronto, pessoal, simples assim, é só multiplicar. Então, os problemas estão sendo repetidos, né? Praticamente contextos parecidos. E a gente sabe que não é só isto. A gente tem que aprender a analisar, interpretar todos os contextos, né? Então, multiplicando isso aqui, vai dar 2.520. Tudo bem, pessoal? Vamos para a questão 46. Vamos lá? Questão 46. Bom, pessoal, considere as regiões de um continente. Essa aqui eu não vou fazer porque é para você, para a gente criar um problema aí, tá? A gente elaborar um problema nesse contexto parecido com 45 e com 43, tá bom? Vamos lá para a questão 47? Vamos lá. Questão 47, então. Vamos lá, ok? Vamos estudá-lo. Os cargos de presidente e vice-presidente de um grêmio estudantil serão ocupados, respectivamente, pelo primeiro e segundo colocado em uma eleição, na qual concorrem 15 estudantes. Gente, fizemos a questão 40, que é parecido com isso. Na questão 40 formamos diretoria. Aqui também é uma diretoria do Grêmio, só que é só o presidente e o vice-presidente. É mais fácil ainda. E sempre lembrando, ser presidente é diferente de ser vice-presidente. Então a ordem importa, ok? Vamos lá então. E quantos estudantes tem? 15 estudantes só, pessoal, tá bom? Então vamos lá, vamos escolher um presidente e um vice-presidente. Então, presidente e o vice-presidente. Vamos escolher o presidente? Vamos lá. Vai ser feita uma eleição, tá bom? Colocado em uma eleição. Então, uma eleição, qualquer um deles pode ser o presidente. Tá? Quem vai decidir a eleição, mas qualquer um pode. Então, quantas opções para ser o presidente? 12.
Escolhido o presidente, vamos escolher o vice-presidente. Considerando sempre que ao escolher o vice-presidente, considera-se que o presidente já foi escolhido, ok? Quantas opções então? 11. Sobraram 11 pessoas para o vice-presidente, para ser o vice-presidente. O que eu faço? Multiplico 12 vezes 11, 132. Então, esse Grêmio, né? Essa diretoria do Grêmio, tendo só presidente e vice-presidente, pode ser formado de 132 maneiras diferentes. Bem, pessoal, vamos para a questão número 48. Vamos lá. Questão 48. Deixa eu pegar aqui uma outra folha, que não dá para escrever na folha inteira, tá bom? Então, vamos lá. A questão seguinte, ela só tem um texto, né, meio grande, né, só para contextualizar mesmo, e está dizendo da Fórmula 1, ok? A Fórmula 1 é a competição de mais alto nível do mundo envolvendo motores automobilísticos. A origem dela se deu em 1950 e já contou com as mais variadas regras, como a proibição do reabastecimento e de pilotos da mesma equipe poderem trocar de carros ao longo da corrida, ok? É só um contexto, tá? Não é isso que vai nos ajudar ou atrapalhar a resolução do problema. Contudo, uma regra sempre foi a mesma: a quantidade de pilotos a subir ao pódio no final da corrida é sempre 3, a gente sabe disso, né? O primeiro, o segundo e o terceiro lugar são eles que vão subir ao pódio, tá? Então aí tem a fonte de onde esse texto foi tirado. E aí vem a pergunta, tá? Vamos lá. Se em uma temporada cada corrida tinha 20 pilotos competindo, de quantas maneiras o pódio poderá ser formado? Pessoal, eu sempre dou esse exemplo em sala de aula, né, de fazer uma competição e premiar o primeiro, segundo e terceiro lugar. Então esse é aquele problema clássico, né, para dizer que a ordem importa, porque chegar em primeiro lugar não é a mesma coisa que chegar em segundo lugar, tá bom? Então vamos lá, questão número 48. Vamos lá fazer o nosso pódio? 1, 2, 3, tá? Então aqui o primeiro lugar, aqui claro que o pódio não é assim, né? O primeiro lugar fica um lugar mais alto e aqui o terceiro lugar. Estou apenas fazendo o nosso esqueminha de sempre. Vamos lá? Quantos competidores tem? Tá aqui 20 pilotos, ó. Então quem pode chegar em primeiro lugar? Claro, pessoal, que aqui não estamos considerando a habilidade de cada piloto e o carro, nada disso. Significa que todos têm as mesmas chances, tá? Então quem pode chegar no primeiro lugar? Qualquer um deles. Então 20 possibilidades para o primeiro lugar. E para o segundo lugar, pessoal, 19. Claro, quem chegou em primeiro não vai chegar em segundo, ok? Então, já sabendo quem chegou em primeiro, já sabendo quem chegou em segundo, quantas opções para o terceiro? Qualquer um dos 18. Tudo bem? É isto, tranquilo? Que é o nosso famoso princípio fundamental da contagem. E é só multiplicar, tá? Então vai ficar 20 vezes 18 vezes 20 vezes 19 vezes 18, que dá 6.840. Se vocês quiserem, eu nem estou falando isso, tá, pessoal? Se vocês quiserem resolver usando arranjo, é fazer isso aqui, ó. Arranjo de 20, porque tem 20 elementos, são 20 objetos, e vou formar grupos de quanto? De 3, ó, mesma coisa, tá bom? E como é que eu desenvolvo, como é que eu calculo a quantidade de arranjo? Fatorial do 20, dividido por 20 menos 3, que dá 17. Então, fatorial da diferença dos dois. Aí você abre o 20 até chegar no 17. Por quê? Porque eu tenho 17 fatorial no denominador. Corta, corta, e ficou da mesma forma. 20 vezes 19 vezes 18. 20 vezes 19 vezes 18. Então, você pensando como princípio fundamental da contagem, é a mesma coisa que pensar
ou resolver utilizando a fórmula do arranjo. Tudo bem? Pessoal, estou com 25 minutos de vídeo. Deixa eu ver se dá para fazer mais um. E a questão número 49 dá um pouquinho mais de trabalho. Eu vou fechar esse vídeo com os 25 minutos e eu volto com o segundo para concluir ou tentar concluir os exercícios desta série. Eu não estou fazendo o 38 e o 39, tá bom? Exercício. Vou deixar isso aí para o retorno. Estou priorizando os problemas. Espero que esteja sendo útil, bons estudos. Então até o nosso próximo vídeo.